Meu nome é Mary Martins, tenho 57 anos, nasci no Rio de Janeiro. Bem no comecinho da minha infância, teve um acidente em casa. Estava fazendo uma obra na casa dos meus pais, em que eles estavam impermeabilizando a laje. E eles estavam fervendo piche. E aquele latão de piche fervendo caiu em cima de mim. Então eu tive que ficar internada 3 meses no hospital, lutando entre a vida e a morte. E foi bem difícil, porque naquela época não tinha tantos recursos assim a medicina, né, para poder salvar uma criança. Então, anestesia geral eu tomava um dia sim, um dia não, para fazer os curativos, até que o meu corpo pôde se regenerar, né, e vencer aquilo. Meus pais sempre se deram bem, até que meu pai começou a beber, começou a ter outras mulheres fora de casa. Então, aquela união que era tão próxima, eu comecei a ver cenas de agressões. Muitas vezes ele chegava bêbado em casa, agredia minha mãe, eu que tinha que separar. Teve uma vez que eu tive que tirar a chave da ignição para poder parar de socar minha mãe. A gente ficou muito triste, ela ficou amargurada, e um dia, ouvindo o rádio, ela ouviu a programação da igreja, e ela decidiu ir. E eu fui acompanhando a ela, nós procuramos a igreja. Naquele tempo, a igreja fazia reuniões na funerária, né? E depois no Cine Piedade, né? E depois passou para a Nova Abolição, né? Que era a sede nova, grande, na Suburbana 7.702. Nos batizamos nas águas, foi no primeiro batismo da Igreja da Abolição, em novembro de 79. E aí teve um dia que ele falou: quem quer entregar sua vida para Jesus? É o Bispo Macedo, que naquele tempo era pastor Macedo. Fique de pé. Naquele dia, eu não pensei como antes. Eu pensava assim: não, isso não é para mim. Eu sou muito nova, fico me preocupando com pecado. Isso é coisa para minha mãe. Naquele dia, parecia que ele estava falando só para mim. Eu senti ali que eu era uma pessoa pecadora, longe de Deus, que eu precisava dele, que eu precisava daquilo que eu nunca tive. E ali eu me entreguei completamente para Jesus. E pronto, a partir daquele dia, ele não era mais distante. E eu olhei, eu já não era mais aquela pessoa insegura, que não dormia à noite, que tinha medo de tudo, que sentia aquela dor. Por que meu pai me deixou? Não, porque Deus era o meu pai agora. A partir daquele momento, eu já não estava mais preocupada comigo somente, né? Que antes eu tinha os meus sonhos. Eu vou ser veterinária, vou ter a minha vida. A partir do batismo com o Espírito Santo, tudo isso caiu por terra. Né? Aí eu já comecei a me preocupar com as outras pessoas. E aí meu marido foi transferido para o Rio de Janeiro. Ele estava no Ceará e foi para o Rio de Janeiro. Nessa época eu trabalhava na rádio da igreja. Trabalhava na rádio da igreja e ele chegou lá, eu não sabia. Ele queria falar com o Bispo Macedo. Foi a primeira vez que eu vi. Nos conhecemos, o mesmo interesse de fazer a obra eu tinha, e ele, como já era um pastor, né? E aí ele diz, né, que a coisa que mais chamou a atenção é a minha meiguice e o meu amor pelas almas, né? E nele, o que me atraiu, ele era um homem sério, né, e focado naquilo que tinha que fazer. Isso me atraiu. Então aí a gente começou a namorar, casamos. E fomos em seguida para o Rio Grande do Sul, né? Casamos no Rio de Janeiro e fomos para o Rio Grande do Sul. Foi muito difícil porque tinha 5 igrejas e não tinha muitas pessoas,
Era muito difícil as pessoas irem à igreja. Depois tive meu primeiro filho, fomos para São Paulo. Pouco tempo ficamos em São Paulo e aí fomos para fora do Brasil. E o primeiro lugar que a gente foi para os Estados Unidos. Assim, não tinha muita gente na igreja. Até um dia que o Espírito Santo deu uma inspiração. E o meu marido falou para o Bispo Macedo assim: Bispo, vamos começar a reunião em espanhol? A primeira reunião tinha 8 pessoas. Mas depois começou a crescer, começou a ter mais pessoas que falavam espanhol do que inglês. E aí começou a ter mais reuniões. Como meu marido já falava espanhol, nós fomos para a América Central e ali o trabalho explodiu, assim, rapidamente. As igrejas lotavam, superlotavam, a ponto de ter alugado um cinema que tinha 2 salas, as 2 salas ficarem lotadas. E aí começou uma perseguição muito grande contra a igreja. Que igreja é essa dos brasileiros? E um dia a gente acordou e estava estampado no jornal: os brasileiros vão ser expulsos. Uma perseguição da imprensa para poder tirar a igreja de lá. Mas a igreja não saiu, a igreja está até hoje, desenvolveu mais ainda. Dali a gente foi para a Rússia, um país que eu creio que foi o que mais marcou na minha vida. Chegar até o povo russo, você chegar com a palavra de Deus até essas pessoas, não foi fácil. Conseguir a autorização do governo para a igreja funcionar não foi nada fácil. Os vizinhos não aceitavam que aquela igreja funcionasse ali. Apedrejavam, jogavam pedras nas janelas da igreja. Mas Deus foi guiando todos os nossos passos naquela terra, onde a gente não conhecia ninguém. De lá foram levantados pastores russos, auxiliares, obreiros, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Depois da Rússia, nós fomos para um país ao lado, né, em cima assim, da Rússia, que é a Finlândia. Da Finlândia, a gente foi para a Irlanda. Na Irlanda, fomos abrir a igreja. Meu marido andava todos os dias o centro da cidade procurando um local, até furar o sapato. Caminhava, procurando. Encontrar um local, encontrou no centro, numa região que até hoje está aberta a igreja lá. E depois o último país que a gente foi para Israel. Israel foi uma coisa excepcional, né? Porque a gente só visitava, né, campanhas, peregrinações, e aí passar a viver no país onde Jesus nasceu foi uma coisa inesquecível, né? Marcante, mas também, como tudo na nossa vida, não é fácil você pregar Jesus numa terra que as pessoas não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então o Espírito Santo soprou, né? Porque o vento sopra, né? E quando a gente está na obra de Deus, fazendo a obra de Deus no altar, a gente não faz a nossa vontade. E aí a gente volta para o Brasil. E para onde? Para o Paraná. Eu me sinto hoje uma paranaense nata. Eu amo as araucárias, desde quando eu estudava. Assim, puxa, essa árvore é linda, eu amo. E aqui eu me farto, eu olho para as araucárias, ai, que linda. Eu não canso de fotografar as araucárias. E eu amo muito os animais, e sabe, os pássaros. Ai, puxa, o Paraná é maravilhoso. Deus não poderia me ter mandado para um estado melhor. Melhor. O povo paranaense é maravilhoso. Chegamos em 2017, em 2018, se candidatou e foi eleito deputado federal. Então, 4 anos do mandato dele foi investindo na política do bem. Então, o nosso interesse é o bem-estar das pessoas. Assim como nós estávamos lá em todos esses locais,
lutando pelo bem-estar das pessoas, pela salvação das almas. Nós prosseguimos aqui pela salvação das almas e o bem-estar das pessoas. São quase 40 anos. A minha história de vida se mistura com a história de vida da Igreja Universal do Reino de Deus. E para mim isso é uma honra. Veja que foram vários cenários. Cenário de neve, cenário de sol, deserto, guerra, paz, escassez. Mas a missão continuou e vai continuar para sempre. Até Jesus voltar ou ele me levar.